Meu nome é Sara, professora de matemática do Colégio Fluminense, e trouxe aqui uma explicação, um texto, mais explicativo sobre conjuntos numéricos, que começa no capítulo 2, tá? Do livro Trilhas, 9º ano, página 128. Então, conjunto dos numéricos é em matemática 1, e aí eu trouxe um pouco mais, um texto um pouco mais explicado para que vocês possam entender e consigam responder às atividades. Conjuntos numéricos. A compreensão de conjuntos é a principal base para o estudo da álgebra e de conceitos de grande importância na matemática, como função e inequação. Em se tratando da representação dos conjuntos, ela pode ser feita pelo diagrama de Venn. O diagrama de Venn-Euler, que é esse círculo que vai estar no exemplo logo abaixo. Ao trabalhar com problemas que envolvem conjuntos, existem situações que exigem a realização de operações entre os conjuntos, sendo elas a união, a interseção e a diferença. Notação e representação de conjuntos. Para a representação de um conjunto, utilizamos sempre uma letra maiúscula do alfabeto. E os elementos estão sempre entre chaves e são separados por vírgula. Para representar o conjunto dos números pares maiores que 1 e menores que 20, por exemplo, usamos a seguir a notação P igual, abre chaves, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, fecha chaves. Descrevendo as características, podemos simplesmente descrever a característica do conjunto. Por exemplo, seja X um conjunto, temos que X é igual a, abre chaves, X é um número positivo múltiplo de 5, fecha chaves. Y é o conjunto dos meses do ano. Isso são exemplos onde eu coloco X e Y em conjunto também, tá? Utilizando a letra X e Y. Exemplo aí, nós temos um conjunto A, que tem o número 1, 2, 3, 4 e 5, podendo ser representado pelo diagrama de Venn-Euler, tá? Que é esse círculo, e é posto dentro dele todos os números, letras, símbolos dados para o conjunto A. No diagrama, esse é o diagrama do conjunto A. Elementos de um conjunto e relação de pertinência. Dado um elemento qualquer, podemos dizer que o elemento pertence ao conjunto ou não pertence a esse conjunto. Então, quer dizer, eu posso dizer que ele pertence àquele grupo ou não. E para representar essa relação de pertinência de forma mais rápida, nós utilizamos esses dois símbolos aí, tá vendo? Lê-se pertence, é esse ezinho, e o outro cortado, a gente lê como não pertence. Por exemplo, seja P o conjunto dos números pares, podemos dizer que 7 não pertence a P e que 12 pertence, porque eu estou dizendo que o P só possui os números pares, tá? É um conjunto que só possui números pares. Igualdade de conjunto. É inevitável a comparação entre os conjuntos. Sendo assim, podemos afirmar que dois conjuntos são iguais ou não, verificando cada um dos elementos. Então, eu tenho aí o exemplo de A igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 8, e B igual a 8, 4, 3, 1 e 0. Ainda que os elementos estejam em ordem diferente, a gente pode afirmar que o conjunto A e o conjunto B são iguais, ou seja, A
coloco ali o símbolo da igualdade, é igual a B. A relação de inclusão de conjunto. Eu tenho aqui relação de inclusão. Ao comparar dois conjuntos, podemos nos deparar com diversas relações, e uma delas é a relação de inclusão. Para essa relação, precisamos conhecer os símbolos, e são esses símbolos que estão aqui, ó. O contém, tá? Que é esse Uzinho deitadinho, virado para a sua esquerda, para a sua direita, né? Ou esquerda, se você estiver de frente ao computador. E o outro Uzinho deitadinho virado para a sua direita, se você estiver em frente ao computador. Então, um significa contém e o outro significa contido, ok? E quando eu traço um risco no meio deles, eles significam não contém e não contido. Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem também ao conjunto B, dizemos que A, tá, está contido em B, ou que A e uso o símbolozinho, ou eu escrevo que A está contido em B. Por exemplo, A possui o conjunto 1, 2 e 3 e B possui o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É possível também fazer essa representação através do diagrama de Venn Euler, que ficaria exatamente da forma que está no exemplo. Então, ó, A está contido em B, então eu tenho ali a todo em vermelho, o círculo maior, e A possui B todo em vermelho no círculo maior, e B possui os números 6, 4 e 5, ou 4, 5 e 6, ok? E o A só possui o 1, o 2 e o 3. Então, o A está dentro de B nessa situação, tá? O A está dentro do conjunto B e ele está ali de azul. Então, eu digo que A está contido em B, né? Porque eu observei que os números de A estão dentro do conjunto B. Subconjuntos. Quando acontece uma relação de inclusão, ou seja, o conjunto A, que está contido no conjunto B, podemos dizer que A é subconjunto de B, ok? O subconjunto continua sendo um conjunto, e um conjunto pode ter vários subconjuntos, tá? Nesse caso, só deu ali o subconjunto A, mas eu posso construir a partir desse conjunto B vários outros conjuntos, ou de um conjunto A vários outros conjuntos. E aí está o exemplo. A tem o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Esse é o conjunto A, onde ele possui como subconjunto o conjunto B, que tem 1, 2 e 3, C, que tem 1, 3, 5 e 7, D, que tem 1, e até mesmo o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, A é subconjunto dele mesmo, ok? Ele possui todos os conjuntos dentro dele e ele também é um conjunto de si próprio. Conjunto unitário é aquele conjunto que possui somente um elemento, como o conjunto D, que só possui o número 1, mostrado acima anteriormente. Quando eu dividi o conjunto A em vários subconjuntos, eu encontrei um conjunto D que possui apenas um elemento. Dado o conjunto B, 1, 2 e 3, temos os subconjuntos unitários 1, 2 e 3, que são todos conjuntos unitários. O conjunto dos vazios. O conjunto vazio não possui nenhum elemento, certo? E é um subconjunto de qualquer conjunto. Para representar o conjunto do vazio, há duas representações possíveis,
sendo ela V de vazio, tá? A letra V maiúscula, abre chaves e fecha chaves, tendo nada dentro dela. Ou simplesmente o símbolo 0 cortado no meio. Representação dos conjuntos possíveis a partir dos números citados, né? Os números que foram citados acima. Então, eu possuo aí o conjunto do vazio, que é sem nada, o conjunto dos unitários, 1, 2, 3 e 4, o conjunto com dois elementos, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4, tá? Que eu crio a partir do conjunto que me foi dado. O conjunto com 3 elementos, que eu vou utilizar ali, começando pelo 1. Então, 1, 2 e 3, 1, 3 e 4, 1, 2 e 4, 2, 3 e 4. Conjunto com 4 elementos. Aí eu coloco todos eles que foram citados. 1, 2, 3 e 4. Sendo assim, podemos descrever o conjunto das partes de A dessa forma, tá? Começando pelo vazio. Então, eu posso escrever utilizando P maiúsculo, ok? Que são todas as partes de A. Abro um conjunto, abro uma chaves e dentro dela eu coloco todos os conjuntos que eu posso formar a partir de A. Então, eu coloco primeiro o vazio, né? Abre chaves e fecha chaves, possuindo nada dentro. E depois sigo a sequência. Chaves 1, fecha, chaves, vírgula. Chaves, abre chaves 2, fecha chaves, vírgula. E assim por diante, até chegar no último conjunto, que é 1, 2, 3 e 4. E aí eu fecho as chaves por fora das chaves do meu conjunto. Para saber a quantidade de partes em que é possível dividir um conjunto, nós utilizamos a seguinte fórmula. E aí eu tenho N, abre o colchete, P, né, que são as partes, que representa a letra P, representa as partes de A, que está dentro de um parêntese, fechei, é igual a 2 elevado a N, que N é uma quantidade infinita que eu não sei qual é, certo? Mas essa é a fórmula e eu represento essas partes utilizando os valores que vierem aí a ser dados para a gente. Conjunto dos finitos e infinitos. Ao trabalhar com conjunto, nós encontramos os conjuntos que são limitados, ou seja, eles são finitos, eles têm um fim. E aqueles que são ilimitados, né, que não possuem fim. O conjunto dos números pares ou ímpares, por exemplo, é infinito. E para representá-lo, descrevemos alguns dos seus elementos em sequência, de forma que seja possível prever quais serão os próximos elementos e colocamos assim reticências no final, pois eles são infinitos, né? Então, ali eu começo com a letra I maiúscula, que representa os ímpares, e P maiúscula, que representa os pares. Abro chaves e coloco somente os números ímpares. E ali no exemplo foi colocado 1, 3, 5, 7, 9 e 11 reticências, fecha parêntese. E o P maiúsculo, que representa os pares, abro parêntese e coloco 2, 4, 6, 8, 10, vírgula, reticências, fecho parêntese. Então, I representa os ímpares, P representa os pares. Já em um conjunto finito, né, que é aquele proposto que tem um fim que foi limitado, não colocamos a reticência no final, pois ele possui começo e final definido, né, como o conjunto A, que começa com 1 e termina com 4 e não dá continuidade a mais nenhum outro elemento para entrar no conjunto. Operações com conjuntos. As operações com os conjuntos são união, interseção e diferença.
E aí eu trouxe o exemplo da interseção dos conjuntos, certo? A interseção dos conjuntos é A com B. A interseção é uma das operações entre conjuntos. Ocorre uma interseção quando os elementos pertencem simultaneamente a um ou mais conjuntos. Ao escrever a interseção é aquele símbolozinho do U de cabeça para baixo, né, o U maiúsculo. A interseção de B, estamos procurando os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, certo? Então, vai ser dado para a gente conjuntos e neles vai ter valores ou elementos que tenham nos dois. Exemplo, considere A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e B igual a 2, 4, 6, 7 e 8. Observem que o A ele começa com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e no B eu possuo o 2 que também está no A, o 4 que também está no A, o 6 que também está no A, certo? Os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B são, então eu vou utilizar a simbologia A, o Uzinho de cabeça para baixo, que é o da interseção, B, a interseção de B igual ao 2, 4 e 6. Ou seja, a interseção é aquela que está contida nos dois, tá? E ela vai entrar representando pelo diagrama de Venn, ela vai estar ali no meio, né? Um círculo cruzando o outro, um círculo por dentro do outro, e no meio deles eu vou colocar somente a interseção, o símbolo da interseção, né? Que me dá a entender que o que eu tenho dentro de um e tenho dentro do outro também vai ficar no meinho ali. E feito dessa forma, nós temos aí, ó, só o A sem B é 1, 3 e 5. Só o B sem o A é 7 e 8. E os dois juntos possuem 2, 4 e 6. Quando os conjuntos não possuem nenhum elemento em comum, eles são conhecidos como conjuntos disjuntos, tá? E eles são representados dessa forma aí, ok? O A, 1, 2, 3, 4 e 5, o B, 6, 7, 8 e 9. Nesse caso aqui, está dizendo que eles não têm nenhum elemento em comum. Então, essa representação do conjunto disjunto, ela é dada como A interseção de B é igual a vazio, ok? Ao conjunto vazio. Diferença entre conjuntos. A diferença entre os conjuntos, ela é representada no diagrama de Venn dessa forma aí, ó. Nós temos ali o conjunto A em azul e o conjunto B, né, que está sem nada. Então, a diferença entre os conjuntos A menos B é representada no diagrama de Venn dessa forma. E para calcular a diferença entre dois conjuntos é procurar elementos que pertencem a somente um dos dois conjuntos. Por exemplo, A menos B, que seria, né, A diferente de B, tem como resposta um conjunto composto por elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B, certo? Então, ele não tem interseção de A e B. Ele não pertence, então vai ser A menos B. E o exemplo, eu tenho A, conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e B, o conjunto 2, 4, 6, 7 e 8. Note que A interseção de B é o 2, 4 e 6. Então, temos que A diferente de B, tá? Que é menos B, eu possuo o 1, o 3 e o 5.
E B, diferente de A, que é B menos A, eu possuo o 7 e o 8. Então, a diferença é só o que está dentro de um, mas não pertence ao outro, ok? E a união? A união de dois ou mais conjuntos é a junção dos seus termos, caso haja elemento que se repita nos dois conjuntos. Eles são escritos uma única vez. Por exemplo, A, conjunto A, que é 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, que é 4, 5, 6, 7, 10 e 14. Para representar a união dos dois, usamos o símbolo que se lê A união com B, né? A, o Uzinho virado para cima, diferente do U da interseção, e B, todos maiúsculos, é igual. Aí eu vou pegar tudo que está no A e tudo que está no B, sem repetir e formar um único conjunto. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 14. Todos os conjuntos, todos os dois números dos conjuntos em um só, porém sem repetir. Vejam que no conjunto A e no B repete o 4 e o 5. Então, quando eu faço a união, eu não repito o 4 e 5 duas vezes ali. Eu coloco somente uma vez e estou criando a união desses conjuntos, tá? Essa aí é um texto sobre conjunto para complementar a nossa apostila, tá? Para complementar a nossa apostila, que tem lá na página 128 o início de matemática 1, tá? No capítulo 2. E o início da matemática 1 vem trazendo aí conjunto dos numéricos. No livro, na página 130 e 131, eu possuo ali conjunto que tem planeta, que possui os bichos, né, separadamente, como ovíparos, vivíparos, né, e assim por diante. Possui conjunto de letras, também como exemplo no livro. Na página 132, eu venho representando ali a união e a interseção dos conjuntos, tá? Trazendo algumas simbologias, como vazio, pertence, não pertence. E na página 133, a página 135, da página 133 a 135, possui a atividade, certo? A atividade que você irá fazer, ou irá tentar fazer, né? E se houver alguma dúvida, é só me procurar para a gente tirar a dúvida sobre a atividade dada na apostila, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem bem. Qualquer dúvida é só me procurar, a gente está aqui para isso, não é verdade? E continuem se cuidando. Espero que vocês entendam, né, o vídeo. Qualquer coisa, voltem aí, o que tiver dúvida, tentem dar uma parada no vídeo, ler, né, ou ouvir a minha leitura para ver se vocês conseguem captar o que o livro e eu estou tentando transmitir para vocês através desse vídeo, ok?